Boa noite, professor. Boa noite, Cedrinho. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Igor. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui retornando à nossa aula de Direito Constitucional. Não tivemos aula semana passada, né? Como eu tinha avisado, eu ia viajar. Depois vamos aí marcar a reposição. Se der, ainda hoje a gente confirma aí a data dessa aula de reposição. E não tivemos aula terça, que foi o feriado. Voltamos hoje, então, para nossas aulas de Direito Constitucional. Boa noite, Osana. Então, estamos aqui no assunto de supremacia da Constituição e estamos na parte referente aos conceitos de vigência, eficácia, aplicabilidade das normas constitucionais. Então, vimos na aula passada a definição ou as definições sobre eficácia e efetividade. Esses dois conceitos têm a ver com a perspectiva teórica e a perspectiva prática desses temas, ou de quando analisamos as normas constitucionais sob essa perspectiva, ou sob uma dessas perspectivas. Então, só lembrando, quando se fala em eficácia, nós temos aqui a possibilidade, de maneira abstrata, de produção de efeitos da norma constitucional, ou da Constituição. E aí, o José Afonso da Silva já há muito tempo dizia que toda norma tem eficácia, ou seja, toda norma que tem vigência e também validade vai ter possibilidade de produção de efeitos. Mas uma coisa é poder produzir efeitos e outra coisa é produzir efeitos na prática. Quando se fala na produção de efeitos na prática, na vida real, aí nós estamos falando do conceito de efetividade. A efetividade representa a produção de efeitos da norma nas relações sociais, né, na realidade dos fatos. E eu falei na aula passada que quando se há essa referência à efetividade, a gente pode levar em consideração aquele ditado, né, aquele dito popular, né, que as pessoas na rua às vezes perguntam: ah, mas essa lei pegou ou não pegou? Quando as pessoas estão perguntando se a lei pegou ou não pegou, é se ela tem ou não efetividade, né? Porque a lei que pega é aquela que realmente produz efeitos para a sociedade como um todo. A que não pega é aquela que ficou lá só no papel e não tem aplicação, não tem produção de efeitos prática. Essa é a ideia que se tem sobre a efetividade. E a efetividade, ela historicamente, ela foi tratada pelas outras ciências humanas, sociais, como sociologia, como antropologia, e pouco se falava disso no direito. Então, só da Constituição de 88 para cá é que houve essa preocupação, ou tem havido essa preocupação em se estudar e analisar a efetividade, a produção de efeitos na vida real dessas normas. Isso tanto vale para as leis em geral, quanto para as normas constitucionais. Mas como estamos falando da Constituição, então o que nos interessa aqui é falar sobre a produção de efeitos da norma constitucional. Então, só relembrando, a eficácia representa a possibilidade de produção de efeitos da norma, então toda norma tem eficácia, agora nem toda norma terá efetividade, já que a efetividade representa a produção de efeitos da norma jurídica na vida real, nos fatos da vida, né? E aí realmente existe essa diferença, existem normas que têm efetividade, tem outras que não têm efetividade, certo? Como veremos aí na sequência. Então, retomando a análise aqui desses conceitos, vamos então para aplicabilidade e aplicação, que vão no mesmo sentido da eficácia e da efetividade. Só que agora estamos falando da aplicação, né? Como essas normas vão ser aplicadas, porque uma coisa é produzir efeitos, outra coisa é aplicar essas normas. E aí também temos a perspectiva teórica, abstrata,
e a perspectiva prática ou concreta. Da mesma forma que vimos essa diferença entre eficácia e efetividade, veremos essa diferença também nesses conceitos de aplicabilidade e aplicação. Como vai funcionar aqui no caso do 8.4, né, desse ponto aí 8.4. Então, falando primeiro da aplicabilidade, quando se fala em aplicabilidade no direito constitucional, vai se falar da possibilidade de aplicação dessa norma. Então, a aplicabilidade representa a possibilidade de aplicação da norma constitucional. Do mesmo jeito que na eficácia tinha lá possibilidade de produção de efeitos, aqui a aplicabilidade vai trazer a possibilidade de aplicação. Como essa é uma ideia abstrata, então, da mesma forma que na eficácia, na aplicabilidade a gente identifica esse fenômeno em todas as normas constitucionais, ou seja, toda norma tem aplicabilidade, a possibilidade de ser aplicada, certo? Agora, do mesmo jeito que vimos nos conceitos anteriores, uma coisa é a possibilidade de aplicação da norma. Outra coisa vai ser a aplicação real, né, na vida real dessa norma. Então, a aplicabilidade representa a possibilidade de aplicação. Só que, como é uma possibilidade, pode ou não ser aplicada na prática, né? E isso vai ser analisado justamente no conceito seguinte, que é o conceito prático, o conceito de aplicação. E a aplicação, no direito constitucional, ela representa, de certa maneira, aquilo que se chama pela doutrina de concretização da norma. Ou seja, vai representar, né, a aplicação prática dessa norma às questões que forem aparecendo, né, quando houver necessidade de se interpretar a norma constitucional. E quem faz esse exercício de interpretação? É o juiz, né? Como a gente viu na aula passada, aqui no Brasil, quando se trata dessas questões constitucionais, quando se trata da análise sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas, né, das leis em relação à Constituição, isso leva em consideração a análise que é feita pelo controle misto, ou seja, um controle feito só pelo Supremo, que seria o concentrado, junto com outro que pode ser feito também por qualquer juiz, que é o que chamamos de controle difuso. No caso específico aqui da análise das normas que estão na Constituição, aí essa análise é feita geralmente, né, quase todos os casos, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, são eles que vão aplicar aqui as normas constitucionais. Outros juízes poderão aplicar essa norma se ela for mencionada nos processos, se houver necessidade de utilizá-las nos outros processos de outros tribunais. Mas, em geral, essa aplicação é feita pelos juízes, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. São eles que vão concretizar essa norma constitucional. Vão tirar lá da possibilidade de transformar na aplicação real dessa norma, certo? Então, quando se fala em aplicação, vai se falar na perspectiva prática. Vai se falar, então, naquilo que a doutrina chama de concretização das normas constitucionais. Então, aí, mais uma vez, fazendo a diferenciação entre a perspectiva teórica, em que está lá incluído o conceito de aplicabilidade, e a perspectiva prática, em que está incluído o conceito de aplicação. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Beleza. Ok. Tudo certo. Certo. Pessoal, a gente vai usar bastante a partir de agora, né, na sequência, os conceitos de eficácia e aplicabilidade. Porque agora, né, a partir de agora, vocês vão ver comigo aqui algumas teorias que foram adotadas, ou são adotadas até hoje no Brasil, que buscam explicar, né, de que maneira as normas constitucionais vão ter eficácia e aplicabilidade. Essas teorias, elas não alcançam os aspectos práticos,
né, a efetividade, a aplicação. Isso vai ser visto em outro momento, quando vocês forem estudar lá a parte mais prática, né, quando forem ver realmente como o Supremo julga os direitos fundamentais, como o Supremo faz o controle de constitucionalidade, entre outras coisas. Aqui a gente vai ver realmente uma perspectiva mais teórica, em que nós vamos analisar essas teorias, né, que vão explicar, ou tentar explicar, a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. Essas teorias que eu vou mostrar aqui na sequência, eu separei cada uma delas pela ordem cronológica. Então, a gente vai ver da teoria mais antiga até a mais recente, certo? E à medida que eu for apresentando cada uma delas, eu vou dizendo a vocês se ainda serve, né, essa teoria e se não serve mais, até quando, né, ela funcionou aqui no Brasil. Então, essas teorias foram trazidas de fora, em geral, ou foram copiadas ou foram adaptadas à nossa realidade, como veremos aí na sequência. Então, a gente vai aprofundar agora, né, essas classificações das normas constitucionais quanto à sua eficácia e quanto à sua aplicabilidade. E aí a gente vai ver ao longo dessa aula, se não der tempo hoje, na outra aula, na aula seguinte, também veremos 4 classificações diferentes. Primeiro vai ser essa, né, a do Rui Barbosa, depois a do Pontes de Miranda, né, para ressaltar aqui essa figura, né, altamente importante para a história e para a cultura de Alagoas, né, e para o direito, não só alagoano, mas brasileiro. José Afonso da Silva e, finalmente, o Adi Lamego Bullos, certo? Então, a gente vai ver aqui, na sequência agora, né, depois, a partir de agora, esses 4 autores, né, que vão aqui, ou que, ao longo da história, né, das últimas décadas, desenvolveram classificações aqui importantes sobre as normas constitucionais, certo? Então, a gente começa com a classificação do Rui Barbosa. Rui Barbosa foi aí o advogado, né, até hoje é considerado o advogado mais importante do Brasil, né? Teve seus momentos de glória, teve também seus momentos de derrota, né? Porque foi aí o primeiro-ministro da Fazenda da história da República e foi horrível, né, a política dele do encilhamento. Lá na época da gripe espanhola era anti-vacina, então houve alguns momentos aí de derrapadas históricas do Rui Barbosa, mas ele é lembrado como um dos maiores, se não o maior advogado da nossa história, do nosso país. E o Rui Barbosa, como eu já falei aqui para vocês, foi um dos grandes entusiastas da República. Foi ele ali um dos responsáveis pela tentativa de organização do país depois do golpe que derrubou a monarquia, né, do Dom Pedro II. Então, coube ao Rui Barbosa, como a gente já viu aqui antes, desenvolver a Constituição de 1891, né, foi ele ali um dos grandes responsáveis pelo texto final e pela aprovação dessa Constituição, né, a primeira da história da República, e coube a ele também, então, fazer a interpretação dessa primeira Constituição quando se trata, ou quando se tratava, da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais. Então, é essa classificação que a gente vai ver aqui, né, que foi a primeira desenvolvida no Brasil para tentar explicar as normas constitucionais quanto à eficácia, a sua possibilidade de produção de efeitos, e quanto à aplicabilidade, possibilidade de aplicação. Isso quer dizer, então, que durante a monarquia, essa preocupação não existiu, né? Ela só aparece realmente no Brasil republicano de 1891, né, da Constituição de 1891 para frente. Essa classificação do Rui Barbosa, ela foi baseada em outra, né, que foi desenvolvida nos Estados Unidos por esse autor norte-americano, que está mencionado aí no slide, o Thomas Cooley. Foi o Thomas Cooley lá atrás que tinha desenvolvido nos Estados Unidos essa classificação, e o Rui Barbosa trouxe essa classificação para o Brasil. E foi praticamente copiou-colou, né? Foi praticamente cópia da classificação original norte-americana. Não houve grandes mudanças em relação à ideia central dessa classificação lá nos Estados Unidos. Então, tal como aconteceu com a Constituição de 1891, que praticamente copiou ali
os principais pontos da Constituição dos Estados Unidos, a classificação das normas constitucionais do Brasil, da República Velha, também foi praticamente copiada do modelo norte-americano. Até a nomenclatura em inglês vai aparecer, né, para deixar ainda mais claro que é uma, né, se não é uma cópia, está muito próximo disso, nessa classificação aí do Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa, baseado nessa classificação do norte-americano Thomas Cullen, vai dividir as normas da Constituição em duas espécies. Uma que ele vai chamar de normas autoexecutáveis, né? E a outra que ele vai chamar de normas não autoexecutáveis, certo? Então, as normas que estão presentes na Constituição, segundo o Rui Barbosa, podem ser divididas em duas grandes espécies. Isso quanto à sua possibilidade de produção de efeitos, eficácia, e quanto à sua possibilidade de aplicação, que seria a aplicabilidade. Então, vamos ver como é feita essa divisão, né? E quais seriam as normas que seriam enquadradas nessa classificação, né? Na verdade, todas vão poder se enquadrar, né? Todas as normas que estão presentes na Constituição poderiam se enquadrar nessa classificação. Agora, precisamos separar, né? Quais que vão entrar na primeira categoria e quais as que vão entrar na segunda categoria. E essa diferenciação vai depender da interação dessas normas com as leis, que eles vão chamar aqui sempre de leis regulamentadoras. Então, observem como é que funciona essa divisão, para vocês entenderem bem como vamos dividir, né, as normas constitucionais segundo uma ou outra espécie, certo? Então, a primeira espécie de normas, né, da Constituição, quanto à sua eficácia e aplicabilidade, é chamada, ou era chamada pelo Rui Barbosa, de normas autoexecutáveis, ou na expressão inglesa, no original lá dos Estados Unidos, as normas self-executing. Então, as normas autoexecutáveis ou as normas self-executing são aquelas que não necessitam de lei regulamentadora, certo? Então, as normas autoexecutáveis, como o próprio nome já diz, né, podem ser executadas por elas próprias. Elas não precisam de outra lei para que sejam, né, aplicadas e nem para que possam produzir efeitos. Elas podem ser aplicadas e podem produzir efeitos sozinhas, certo? Então, essas normas autoexecutáveis, portanto, não vão precisar de uma lei. Elas, estando na Constituição, já podem produzir efeitos e já podem ser aplicadas desde o início da vigência dessa Constituição, certo? De maneira geral, quais normas seriam consideradas autoexecutáveis, segundo o Rui Barbosa? Aí ele vai separando em categorias, que seriam normas que tratam da organização do Estado, normas que tratam da organização dos poderes e as normas que tratam dos direitos fundamentais, que na época do Rui Barbosa, direitos fundamentais eram liberdades. Não tinham outros direitos, né? Eram só esses. Então, as normas autoexecutáveis seriam essas: as que tratam da organização do Estado, da organização dos poderes e dos direitos fundamentais. Então, só lembrando de algumas dessas aí. Por exemplo, normas que tratam da organização do Estado. Então, está lá dizendo que o Brasil é uma república, né? Então, não precisa ter uma lei que diga que o Brasil é uma república e por que vai ser uma república. Já basta ter esse texto lá, né? Já basta ter esse dispositivo na Constituição, que o Brasil já vai ser uma república mesmo, vai continuar sendo, inclusive, com as constituições seguintes. Então, não é preciso ter uma lei que regulamente o que seja uma república. Está ali dizendo que, na Constituição, que o Brasil é uma república, então, desde o início da vigência dessa Constituição, já haverá essa determinação e ela já deve ser cumprida. Quando se fala da organização dos poderes, por exemplo, né, a Constituição tinha lá a de 1891, que temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. É preciso ter uma lei para regulamentar isso? Não. Basta que a Constituição entre em vigor, que já começa a valer essa questão da separação dos poderes, certo? Então, não é preciso ter lei regulamentadora.
E sobre direitos fundamentais, liberdades, por exemplo, a liberdade de imprensa, né? Numa democracia, geralmente não vai ser necessário ter uma lei que regulamente a atividade da imprensa. Havendo na Constituição a garantia de que a imprensa é livre, então não há necessidade de ter uma lei para que essa regra seja válida, para que possa produzir efeitos, para que seja aplicada. Basta que se inicie a vigência dessa Constituição para que essas normas já tenham ali a possibilidade de produzir efeitos, eficácia, e a possibilidade de serem aplicadas, a chamada aplicabilidade. Certo, gente? Então, só fechando aqui essa primeira espécie, as normas autoexecutáveis não precisam de lei regulamentadora, porque o conteúdo delas já é completo. Não precisa haver uma lei que complemente o seu conteúdo. O que tem na Constituição já é suficiente, já basta para que essa norma seja aplicada e para que ela possa produzir efeitos. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Até aqui tá tranquilo. Ok. Certo. Então, aí, vamos para a segunda espécie de normas constitucionais, segundo o Rui Barbosa. Essa segunda espécie é chamada de normas não autoexecutáveis, ou na nomenclatura original lá dos Estados Unidos, as normas not self-executing. Então, as normas não autoexecutáveis ou not self-executing, diferentemente das primeiras que acabamos de ver, essas aí, a segunda espécie, elas necessitam de lei regulamentadora. Nesse segundo caso, essa norma é mais genérica do que as anteriores, certo? E aí ela vai precisar de alguma complementação. E essa complementação virá por meio de uma lei complementar, de uma lei ordinária, por exemplo. E aí vai ser preciso aguardar, né, que essa lei seja aprovada, promulgada, publicada, para que essa norma da Constituição possa produzir efeitos e possa ser aplicada de maneira total, né? Ou segundo ali as delimitações feitas pelo texto da lei. Mas aí sempre nesse segundo caso vai haver uma interação entre a norma constitucional e essa lei que vem para regulamentar o conteúdo dessa norma aqui da Constituição. Então, nesse segundo caso, como o próprio nome, né, dessa espécie já diz, essas normas não podem ser executadas por elas mesmas. Elas sempre vão precisar de outra norma para poder produzir efeitos e para poder ser aplicado, certo? E aí, quais são os exemplos que o Rui Barbosa trouxe da época, né, de normas que entravam nessa segunda categoria, que precisariam de lei regulamentadora? Por exemplo, normas que estabelecem vedações e proibições. Então, se há na Constituição alguma norma que proíbe algo ou que veda alguma conduta, então vai ser preciso que exista uma lei que determine em que situações essa proibição vai aparecer e, se essa proibição for descumprida, qual será a sanção, né? Qual será a pena para isso? Então, geralmente, aí, essas questões aparecem quando a Constituição estabelece algum crime, né? Então, tem lá, crime de, como hoje, né? A nossa Constituição tem o crime de racismo. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, a Constituição não prevê pena para crime nenhum. Essa não é uma função da Constituição. A Constituição pode até dizer, é crime a prática de racismo, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, é proibido pena de morte, por exemplo. Mas o que vai acontecer para que essas determinações realmente produzam efeitos e realmente sejam ali aplicadas? Não no caso específico da pena de morte, mas principalmente no caso dos crimes. Aí é preciso ter o Código Penal, que estabeleça, ou leis especiais, que estabeleçam qual é a proibição, ou melhor, qual é a punição para essa proibição, caso ela seja descumprida. Então, quem comete o crime de racismo
vai passar por qual tipo de punição, né? Vai ser prisão, a detenção ou a prisão, né, mesmo? Vai ser uma prisão domiciliar, uma liberdade condicional, uma conversão dessa punição em doação de cestas básicas, em acordo feito com a vítima? Como é que vai ser feito isso? Então, é preciso que venha a lei regulamentadora para determinar qual será a punição cabível, né? Então, no caso de crimes, por exemplo, né, que estabelece esse tipo de vedação, proibição, então, geralmente aparece essa necessidade de se ter essa lei regulamentadora. No caso da pena de morte, não, porque ela já é considerada, já seria, né, já entraria lá como uma questão de direito fundamental, seria autoexecutável. Outro caso aí, outro exemplo, né, normas que tratem da criação e organização de instituições do Estado. Então, quando a Constituição estabelece a criação de órgãos, né, públicos, de empresas públicas, de novos ministérios, então, isso precisa de lei regulamentadora. Então, por exemplo, a Constituição estabelece a criação de novas universidades em algumas capitais brasileiras. Vai ser preciso, então, ter uma lei ou algumas leis que determinem, né, como será feita a criação dessas universidades, onde será localizada cada uma delas e quais serão os recursos que serão destinados, os cursos. Então, a lei é quem vai determinar como vai regulamentar, né, como essas universidades vão ser realmente implantadas no país. Então, quando há esse tipo de norma, vai ser necessário que exista aí a lei regulamentadora, né, para que ela possa produzir efeitos e possa ser aplicada. E o outro exemplo, né, são normas que tratem da designação de autoridades. Aí, nesse caso, é quando a Constituição vai estabelecendo, por exemplo, quem seria ou quem deveria ser o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Ou algum, né, chefe de ministério ou agência reguladora, isso já dando exemplos de hoje, né? Então, quando há na Constituição a designação de autoridades, isso vai ser feito por lei, porque a Constituição não pode determinar o nome da pessoa que vai exercer o cargo. Isso fica ali sempre para que o Congresso determine, por lei, qual é a forma de escolha dessa autoridade. E, finalmente, quem será escolhido, que pode passar aí pela sabatina do Senado, ou pode ser por indicação presidencial, ou por concurso público, enfim, por várias formas, né? Então, quando aparece esse tipo de norma na Constituição, então, geralmente ela leva a essa necessidade de se ter a lei regulamentadora. Então, vejam, são normas geralmente mais gerais, né, mais genéricas do que as outras da primeira espécie, e por isso elas precisam dessa regulamentação, para que elas possam ter completado o seu sentido. E quem faz isso é a lei, certo? É a lei regulamentadora, uma lei complementar, uma lei ordinária, por exemplo, certo? Então, essa classificação do Rui Barbosa, ela valeu ali, né, durante boa parte da nossa realidade republicana. Então, ela foi aplicada para explicar a Constituição de 1891, 1934, 37, 46 e até mesmo 67 ou 69. Então, antes de 88 até 88, essa era a teoria mais usada no Brasil, né? E hoje, se você for olhar alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, até hoje, os ministros do Supremo se referem a essa classificação, mas não mais para aderir a ela, né? Mas mais para poder falar ou colocar essas nomenclaturas, né? Normas autoexecutáveis ou não autoexecutáveis, ou na nomenclatura em inglês mesmo, como sinônimas das espécies que a gente usa hoje, certo? Então, essa classificação do Rui Barbosa hoje, ela já não é mais utilizada, ela ficou para trás, né? Ela ficou meio defasada. Mas, até hoje, ela é lembrada, inclusive, nos julgados do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu preciso falar dela, né? Por isso que eu falei dela aqui, né? Nesse pedaço da aula. Justamente porque até hoje ela é usada, né? Até hoje ela é lembrada. E até serve de base, né, para as outras classificações que a gente vai ver na sequência, seja para criticar o Rui Barbosa, seja para aderir
algum posicionamento que ele adotou nessa época distante, ali ainda final do século XIX, início do século XX. Certo, gente? Então, essa é a classificação do Rui Barbosa, a primeira que estamos vendo aqui, né, das normas constitucionais quanto à sua eficácia e quanto à sua aplicabilidade. Sobre essa segunda espécie, as chamadas normas não autoexecutáveis. Ficou alguma dúvida? Não. As normas autoexecutáveis são autônomas, né? E não precisam de uma lei. Já as não autoexecutáveis, elas necessitam de complementação, elas só não são subordinadas, né? Elas são normas constitucionais do mesmo jeito que as outras. Só que como elas têm um conteúdo incompleto, aí elas vão precisar de uma lei para complementar o seu sentido. É só isso, né? Não tem questão Entendi, professor. Obrigada, viu, professor? de nada. Bom, aí a gente vai agora passar para a segunda classificação, né? Que é a classificação do Pontes de Miranda. Para quem não é de Alagoas, não dá para lembrar muito quem seja o Pontes, né? Porque ele ficou, né, a sua teoria ficou muito restrita, acabou ficando restrita com o passar do tempo a Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Fora desses estados, pouco se fala sobre o Pontes de Miranda. É o Pontes de Miranda, que era alagoano, natural ali de Penedo, né? E depois veio morar em Maceió e teve boa parte da sua carreira na antiga capital brasileira, o Rio de Janeiro, né, em que ele foi ali, inclusive, né, trabalhar fora como embaixador do Brasil e tudo mais. E o Pontes, né, sempre foi conhecido aí por ser uma das grandes figuras intelectuais do começo do século XX no Brasil. E ele escreveu sobre quase tudo, né? Tem livros do Pontes sobre sociologia, antropologia, né, e direito também. E sobre o direito ele tem uma obra riquíssima, porque ele escreveu sobre direito civil, direito processual civil, direito constitucional. Esses foram os três principais, mas ele também saiu, né, escrevendo sobre outros temas aqui da área do direito, mas principalmente esses três. E aí, né, tem a grande obra, né, o Tratado de Direito Privado, são mais de 50 volumes, 50 tomos. Tem os tratados de direito processual civil, né, de processo civil, e tem a obra que nos interessa aqui, que são os comentários à Constituição, né? E ele saiu comentando lá, principalmente as constituições de 1934, 37 e 46, e a última foi a de 67. O Pontes morre ali no final dos anos 70, infelizmente, né, não teve a oportunidade de ver a Constituição de 88, e não tivemos a oportunidade de ter o livro dele, né, os comentários à Constituição de 88, que teria sido, sem dúvida, maravilhoso, né? O Pontes era um homem à frente de seu tempo e que tinha aí, né, toda essa grande intelectualidade. E comenta-se ali que no início dos anos 30, né, o Albert Einstein veio aqui para o Brasil, né, para proferir uma palestra lá no Rio de Janeiro. O Pontes foi convidado a assistir, participou, e foi uma das poucas pessoas que dialogou ali com Albert Einstein, né, próximo ali do nível dele, inclusive falando alemão, né? O Pontes tinha uma grande influência do direito alemão e aprendeu o idioma e escrevia, né, e lia bastante sobre, né, nesse idioma. Então, Pontes era essa pessoa, né, bem à frente do seu tempo e que tinha aí várias características, né, que exaltavam a sua intelectualidade. Parte do que eu falei aqui, né, a maioria das coisas que eu falei foi um resumo breve daquilo que tem aqui em Maceió, né, que é o Memorial Pontes de Miranda, né, que ele fica ali no subsolo do prédio, né, do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. Não sei se já está aberto para visitação agora na pandemia, né, mas logo que ficar aberto eu convido vocês a irem lá, né, pegar um dia que vocês estiverem livres aí e visitarem, né, porque tem obras lá originais do acervo, doações que foram feitas pela esposa, né, pela viúva do Pontes. Então, tem muita coisa lá interessante para ser vista, né? E é uma pessoa que, né, é aqui de Alagoas e que, né, é preciso sempre ressaltar, né, as figuras ilustres da terra. Então, vale essa menção aqui a essa história, uma menção curtíssima, mas importante sobre a vida e a obra do Pontes de Miranda.
Não, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. E o Pontes de Miranda, em relação às normas constitucionais, nos seus comentários à Constituição, sempre mencionou essa classificação que a gente vai ver aqui. E que vocês vão perceber que ela parece um pouquinho com a classificação do Rui Barbosa, mas ela vai ter algumas diferenças, certo? Até porque o Pontes, quando desenvolveu essa classificação, ele já estava ali junto da Constituição de 34, já tinham surgido novos direitos, já era uma Constituição diferente da época do Rui Barbosa. Então, era preciso atualizar alguns pontos aí, né, sobre essa divisão das normas constitucionais. Então, é isso que a gente vai ver aí na sequência, né? Um pedacinho nessa parte da aula, um pedacinho na próxima parte. Então, a classificação do Pontes, ela foi influenciada pelo direito alemão. E diferente do Rui Barbosa, aqui não é uma influência de um autor específico, foram vários. O Pontes lia muito. E aí, esses vários autores foram a influência dele para essa classificação. E aí, o Pontes de Miranda dividia as normas constitucionais em duas espécies. E a partir de agora eu começo a falar na nomenclatura do Pontes, porque o Pontes de Miranda, em suas obras, ele mal se refere à palavra norma. Ele só se refere à palavra regra. Para o Pontes, norma seria algo da esfera moral, da esfera religiosa. E para o direito, né, para a ciência do direito, o que vale, o que deveriam valer, seriam as regras. Certo? Essa ideia do Pontes sobre as regras, ela depois vai ser resgatada muitas décadas depois, nessa análise que temos hoje entre regras e princípios, né? Mas, mesmo assim, ela não é uma análise tão profunda quanto o Pontes de Miranda fez nas suas obras. Lembrando que o Pontes de Miranda era um dos representantes do chamado positivismo sociológico, diferente lá da ideia do Kelsen. Era bem diferente, inclusive, a análise do Pontes sobre as normas jurídicas, que ele chamava, então, de regras. Então, usando a classificação aqui e a nomenclatura do Pontes, tínhamos duas espécies de regras na Constituição. As regras bastantes em si, ou bastantes em si mesmas, e as regras não bastantes em si, ou regras não bastantes em si mesmas. Nessa primeira parte aqui, né, nessa análise geral dessas duas espécies, vocês vão ver que não muda muita coisa em relação ao Rui Barbosa. Quando o Pontes se referia às regras bastantes em si, ele dizia: não necessitam de regulamentação legal, ou seja, são regras completas, não precisam de lei regulamentadora. Igualzinho às normas autoexecutáveis do Rui Barbosa. Então, normas autoexecutáveis e regras bastantes em si, em geral, são a mesma coisa. Né? Em geral, são a mesma coisa. Ou seja, as regras bastantes em si bastam por si mesmas, não precisam de uma lei regulamentadora. Somente elas já bastam aí para poder produzir efeitos e ser aplicadas. Certo? Já no segundo caso, teríamos as regras não bastantes em si. E essas necessitam de regulamentação legal. Seriam, então, em geral, iguais às normas não autoexecutáveis do Rui Barbosa. Ou seja, as regras não bastantes em si, elas não bastam por elas próprias. Elas são incompletas. E, por isso, elas precisam de uma lei regulamentadora, que complemente o seu sentido. Por isso que o Pontes se referia a elas como regras não bastantes em si. Então, aí nessa primeira parte, né, de maneira geral, não há grandes diferenças. Vou para aquele intervalo, né, para gravar aqui o primeiro pedaço da aula. Já já eu volto para a gente continuar essa análise do Pontes. Tá certo? Até já.